Muito bom dia, muito bom dia. Que a graça e a paz de Cristo reine em seu coração nessa manhã de quinta-feira. Eu sou o pastor Leandro Reis, esse é o nosso Manhã de Paz, novo horário, 6 e 7 da manhã, estamos ao vivo. Vamos chegando e compartilhando. Cristo em ti se revelou. Oh, como lindo este nome é. Oh, como lindo este nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, como lindo este nome é. Maior que tudo ele é. Oh, como lindo este nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar. Vamos chegando e compartilhando, minha gente, novo horário do Manhã de Paz, 6 e 7 da manhã. Essa canção para abençoar a sua vida, joga nessa quinta-feira aqui, ó, promete, hein? Maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Muito bom dia, Cássia, Rosa, Margarida, Sueli, Pri, bom dia, Anderson, Deus abençoe. Gente, vamos pegando nosso aviãozinho, novo horário, preciso que vocês me ajudem a mandar pro povo aqui. Deus abençoe, Elisa, bora. Tava com saudade, hein? A morte venceste. Bom dia. O véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Bom dia. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Muito bom dia, que a graça e a paz de Cristo reine em seu coração mais uma vez. Estamos em novo horário, 6 e 7 da manhã, com a intenção de alcançar outras vidas, novas vidas, alcançar você, alcançar quem você ama, aquela pessoa que te importa. Um tempo onde nós estaremos ministrando uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, uma devocional, para a gente começar o nosso dia já debaixo de paz e prosperidade, sempre olhando para a Bíblia, sempre olhando para a palavra de Deus, como diz pastor Tiago Brunet, a sabedoria milenar, que é a coisa que está dando certo há mais de 2000 anos, e vai continuar dando certo na nossa vida.
E eu preciso que vocês me ajudem a espalhar essa notícia. Ao longo desses dias eu estava de férias, estava em lua de mel, estava descansando. E em oração eu senti o desejo no meu coração de trazer o nosso Manhã de Paz para um horário mais cedo, tá? Para servir você cada vez melhor, tá bom? Então hoje nós temos Quinta do Crescimento na Zona Oeste, uma palavra poderosa da parte de Deus. E no domingo, eu estarei na cidade de ETM, aqui às 10 da manhã, na Escola de Sabedoria. Gente, eu quero dar sequência aonde eu parei há 2 segundas-feiras atrás. Caroline, minha filha, bom dia. Onde nós começamos a falar sobre os 5 segredos do patriarca Jacó. Já estive em Israel 2 vezes e ano que vem a nossa caravana rumo ao topo estará novamente em Israel, fazendo Israel e Grécia, tá? Em maio de 2026, caravana rumo ao topo, Israel e Grécia, você vai estar comigo, caminhando pelas ruas de Jerusalém, caminhando pela Galileia, tendo uma imersão bíblica, histórica, arqueológica e cultural. E pelas 2 vezes que eu estive em Israel, conversando com alguns rabinos, né? E conversando inclusive com alguns judeus messiânicos, inclusive, a gente percebe que a figura do patriarca Jacó é emblemática, ele é muito importante e óbvio, ele é o pai das 12 tribos, né? Por assim dizer. E aí, eu preciso também confessar que é o patriarca que eu me identifico muito, por algumas razões das quais a vida dele já me inspirou e continua me inspirando. Então hoje eu quero falar sobre o segredo da resiliência e da identidade. Resiliência e identidade. Gente, na verdade o que eu vou entregar para vocês hoje aqui é uma aula de vida. Porque se você não tiver clareza da sua identidade na condição... Eita, esse óculos novo aqui, gente, ele tá dando tanto reflexo que tá me incomodando. Eu sou assim. Mas vamos lá. Tira aqui toda distração. Você precisa ter clareza da sua identidade. E você precisa ter o exercício cotidiano da resiliência. Vamos definir o que é resiliência, porque identidade vocês sabem que é a sua qualidade, a sua característica. É o que te define como ser único, indivisível. É você. Tá? E resiliência, que é uma palavra tão falada ultimamente, mas que poucas pessoas saberiam definir de forma simples, de forma prática. O que é resiliência? É a capacidade de voltar ao estado original, mesmo depois de uma grande pressão. Então, por exemplo, se eu pego um elástico, estico, ponto quase arrebentar, shalom, Érica, e solto, aí ele volta ao seu estado original. Isso é resiliência. Ou se eu comprimo, aperto, pressiono, quando solto, voltou ao estado original. Resiliência é a capacidade de você passar pelas lutas, pelas pressões da vida, viu, Senhor? Passar pelas perseguições, passar pelos, como diz os crentes, os ventos, né? Pelas tempestades, pelas provas. Os crentes vão passar pelo fogo. Só que depois disso, você não perdeu sua essência, você não perdeu sua identidade. Por quê? Infelizmente, gente, existem pessoas que a luta, que todo mundo passa por lutas. E talvez você esteja me assistindo nesse exato momento, enfrentando uma grande luta. Qual é a questão? A luta não é o problema, porque na vida de um fiel, na vida de uma filha de Deus, você não está isenta de passar por lutas. Essa história, venha para Cristo e as suas lutas vão acabar, isso é mentira.
Só que as pessoas não falam isso porque isso não é midiático, isso não dá engajamento. Esse evangelho com açúcar. O evangelho integral, ele diz o seguinte: vem para Cristo, você vai continuar passando por lutas. Qual é a grande diferença? É que você agora não vai lutar sozinha. É que agora você não vai lutar sozinho. Eu vou entrar no tema, Grazi. Olha, mas presta atenção. Existem muitas pessoas que dizem assim: pastor, eu não estou entendendo nada. Agora que eu decidi acertar minha vida, caminhar com Cristo, as coisas ficaram mais difíceis. Não é assim. Deus chama tanto. Isso aqui é para alguém agora que está assistindo. Olha isso aqui. Presta atenção. Isso aqui é para alguém. Se for para você, você fala: essa é para mim. Deus chama tanto que Ele já sabe, Ele já viu o seu futuro, Ele conhece os seus dias, que você ia enfrentar um tempo muito difícil agora. Aí Ele te chama tanto que fala assim: eu não vou deixar minha filha passar esse tempo difícil sozinha. Eu não vou deixar o meu filho passar esse tempo difícil sozinho. Aí Ele entrou na sua vida primeiro. Aí as coisas ficaram difíceis. Só que Ele está passando com você. E você vai vencer essa estação difícil. Porque Deus vai te dar todo o sustento que você precisa. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre a capacidade de passarmos por esses vales e nos manter íntegros. E nos manter fiéis. E nos manter firmes. Porque a vida de Jacó, ela nunca foi fácil. Desde o ventre, ele já estava enfrentando lutas. Desde o ventre, ele já está batalhando. Tanto que o seu nome é aquele que nasce, né? Aquele que vem agarrado no calcanhar. E já tinha ali aquela, Gênesis 25, 26, já tinha aquela ânsia, aquele ímpeto. Eu preciso dar certo. Eu preciso vencer. É bem verdade que a Bíblia não esconde os defeitos dos seus heróis. Pega o nosso aviãozinho aqui agora. Eu vou começar agora a aula na chave. Pega aqui, manda para 5 pessoas. Isso, vou dar para você 10 segundos para você fazer isso. Manda no WhatsApp, manda para todo mundo. Que agora eu entro na coluna, na espinha dorsal da nossa aula de hoje. Eu vou começar a falar sobre Jacó nesse momento. Olha, é bem verdade que a Bíblia não esconde os defeitos dos seus heróis. E nem sempre Jacó escolheu a melhor maneira de lutar. Nem sempre Jacó utilizou a melhor arma para lutar. E a pergunta que fica é: quem nunca? Bem, eu estou me colocando dentro disso no desejo de fazer o certo e dar certo, nem sempre fez a melhor escolha. Sabe que eu estou pregando para alguém aqui, nessa manhã, que na ânsia de funcionar, pegou um atalho? Eu já fiz isso. E aprendi, porque também todos os atalhos que Jacó tomou, teve um preço, teve uma consequência. Como eu e você, ao tomarmos atalhos na nossa vida, nós também vamos ter que lidar com as consequências. Nós também vamos ter que lidar com os preços. Ok? E aí, Jacó é essa pessoa. Só que depois de todas as consequências, por quê? Porque ao enganar o pai, ao enganar o irmão, mentir, essa pergunta aqui é uma pegadinha teológica, e quem me fez certa vez foi o meu professor de teologia, pastor Gesiel Gomes. Eu estudei com o pastor Gesiel Gomes na DIG, no seminário da DIG, e uma vez na sala de aula, acabava a aula, eu ia lá para perto da mesa ficar conversando com ele. Ele ficava sempre ali, só trazia um café com leite que ele gostava, e ele ficava ali. E tinha, assim, os mais chegados, os mais interessados iam para a mesa ao invés de irem lanchar. Eu também não tinha dinheiro para lanchar na época. Eu trabalhava para pagar um seminário e comprar meus livros. E aí
Uma vez ele fez a pergunta na mesa, assim, tinha uns 3 ou 4, ele falou assim: qual o homem na Bíblia que teve 3 nomes? E a gente fritando a cabeça para saber, e ninguém respondeu. Ele falou: Jacó. Não, Jacó, teve Jacó e Israel. Terceiro nome, qual o terceiro nome? Jacó foi o pai que deu, Israel foi Deus que deu no Val de Jaboque. Qual o terceiro nome? Não tem terceiro nome. E aí ele falou assim: não, no dia em que Jacó mente para o seu pai, e o pai Isaac pergunta: quem é você? Ele diz: eu sou Esaú. Então teve o nome que Deus deu, Israel. Teve o nome que o pai deu, Jacó. E teve o nome que um dia ele desejou ser, Esaú. Muito bom dia, Massinha. E aí, Márcia, joga no grupo do WhatsApp aí do GCA. Vamos, hein? Novo horário. Só que essa mentira teve uma consequência. Essa mentira teve uma consequência. O pastor Tiago Brunet, no seu livro Princípios Milenares, ele fala sobre o princípio da verdade, que é o princípio que te dá longevidade. É o princípio que te conserva por mais tempo. E aí, essa mentira de Jacó traz uma consequência duríssima. Qual é a consequência? Ele tem que abandonar o lar e ele vai passar 20 anos trabalhando para Labão, que era irmão de sua mãe Rebeca, sem salário, aprendendo a administrar os negócios do seu tio. Só que acabou essa colheita. E aqui eu queria relembrar algo que os meus alunos do Manhã de Paz, as minhas alunas, sabem muito bem. Existem muitas pessoas que passam 30 anos semeando coisa ruim, 20 anos semeando coisa ruim, 10 anos semeando coisas ruins. Aí elas decidem acertar a vida e acreditam que Deus tem que interromper a colheita da má semente. Não, Deus não interrompe a colheita da má semente. O segredo, se você pegar isso aqui, cara, isso aqui, a gente vai orar no final sobre isso aqui, mas olha aqui para mim, Ricardo, qual é o segredo da resiliência? Nós estamos falando sobre resiliência e identidade hoje. É que enquanto você está colhendo o fruto da má semeadura, você começa a plantar a boa semente. Isso aqui é forte, velho. Vai chegar uma hora na sua vida que você ainda vai estar colhendo os frutos da má semeadura, mas também os frutos da boa semente. E se você não desistir, o fruto da má semeadura vai acabar uma hora, não é para sempre. E agora você vai colher só os frutos da boa semeadura. Mas é o segredo. Elaine, minha filha, beijo no seu coração do Fernandinho, é não desistir jamais. Então chega esse tempo em que vai terminar a má colheita. Pegou, Ricardo? Vai terminar a má colheita. E aí, Dayan, joga nos grupos aí, Dayan. E aí o que vai acontecer? Deus vai ter um encontro com Jacó no Val de Jaboque. Uma luta vai acontecer ali. Você já percebeu que na vida de Jacó tudo é luta? E deixa eu perguntar aqui para você, na sua vida, alguma coisa vem para você de mão beijada? Caiu no seu colo? Ou você, como eu, hein, Dayan? Como Jacó, temos que estar o tempo inteiro lutando também. Porque nada vem de graça pra gente. Agora, o Jacó me ensina como não lutar. Porque eu não tenho que lutar com as armas carnais. E por mais que Deus, olha isso que desceu agora, tenha uma promessa para a sua vida, não tente antecipar o que Deus prometeu. Porque isso pode gerar o aborto. Uma antecipação pode gerar um aborto. Então a promessa ela tem um tempo, como a criança para nascer tem um tempo, como uma horta para nascer e dar os seus brotos tem um tempo, como uma árvore que é uma frutífera, ela vai ter um tempo para dar o seu fruto. Na vida, gente,
Não vale a pena a gente ficar antecipando frutos, promessas, porque eles podem vir de forma, podem vir deformado. Que é o que acontece com Jacó. Mas esse tempo vai passar, eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pega essa palavra aqui, que se você é essa pessoa que nesse momento está colhendo os frutos de uma má semente, eu declaro a força de Deus para você suportar essa estação que vai passar e o melhor tempo da sua vida vai chegar. Não esmoreça. Isso é resiliência. Não desanime. Muito pelo contrário, você tem que se encher de mais fé. Você tem que se encher de uma crença ainda maior, para continuar lutando com dignidade e servir de exemplo. Eu quero dizer que existem pessoas que estão olhando para você e se inspirando com a sua força, se inspirando com a sua fé, se inspirando com a sua resiliência. Então é nesse momento em que há essa luta, esse confronto, há uma pergunta: qual é o seu nome? A identidade vai ter que ser revelada. A identidade vai ter que aparecer. Qual é o seu nome? Isso está em Gênesis 32, 27. Porque aqui a intenção de Deus não é saber quem é Jacó, mas é Jacó saber quem ele é. As coisas, a cena tinha mudado. Jacó agora já é um homem próspero, tia Deise. Um homem que enriqueceu, tem servos. Mas ele precisava da maior transformação da vida dele, que era a sua identidade. Porque não iria valer a pena ele agora ter essa porção de prosperidade, visitação, essa porção de honra, seus 12 filhos, um homem respeitado, temido, frutífero, só que ele ainda é o Jacó. E agora Deus vai tocar e vai dizer para ele, depois dele resistir bravamente naquela luta, naquela madrugada. Existem noites na nossa vida que são assim. Mas eu não falo essa noite entre a meia-noite e as 6 da manhã. Eu falo noites como estações da vida. Existem estações da vida que são como madrugadas que não terminam. São lutas que precisam ser lutadas e não evitadas. Deus agora fala no meu coração para dizer para você, quem sabe a virada de chave que você precisa viver e que você vem tanto buscando em Deus ainda não aconteceu, porque existem lutas que você vem evitando. Existem viradas de chaves que você vem evitando. Existem pontos a serem colocados diante de Deus que você não quer tocar nisso, não quer mexer nisso, você está evitando. Mas existem lutas que precisam ser encaradas e não evitadas. Aliás, talvez esse seja um dos grandes pontos de sabedoria. É você discernir lutas que precisam ser evitadas e lutas que precisam ser lutadas. Eu demorei a aprender isso. Eu era o cara que ficava batendo boca na internet e comentava e respondia, e aí respondia de novo, a pessoa comentava, eu vinha de novo, e no final quem ganhou? Ninguém ganhou nada, você perdeu 1 hora do seu dia. Então esse negócio de você ficar lutando sobre política, defendendo políticos, lutando contra igrejas, pastores, denominação, ou defendendo a sua igreja, espumando, esse tipo de luta, gente, que só os tolos, me desculpe, lutam. Se você não trabalha com política, se você não é político, se você não é apologeta da religião, essa luta não é para você. Você já tem as suas. Olha, você precisa cuidar da sua família. Você precisa cuidar da sua fé. Você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa cuidar do seu dinheiro.
Você precisa cuidar dos seus filhos. Você precisa cuidar do ministério que Deus confiou em suas mãos, seja ele qual for. Olha quantas lutas, e se a gente for lutar as lutas, as boas lutas, já temos lutas o suficiente. Quem está me entendendo aqui? Pelo amor de Deus. A gente está em novo horário. Eu preciso que vocês compartilhem, divulguem o nosso novo horário. Aliás, eu quero saber quem é que está assistindo pela primeira vez aqui por causa do novo horário aqui. Tem alguém aqui que é a primeira vez por causa do novo horário? Então, porque de repente você está gastando energia com lutas que não compensam, e aí está te faltando energia para as lutas que você precisa lutar. Cadê a sabedoria? Olha a galera aí, ó, que está assistindo por causa do novo horário. Deus abençoe. Ó, se vocês não me seguem, já clica aqui, segue. Então vocês que estão vindo hoje por causa do novo horário, vocês sobretudo precisam compartilhar com os amigos de vocês, com o grupo de vocês. Sejam muito bem-vindos. Presta atenção nisso aqui. Quando você vai lutar as lutas que não compensam, vai te faltar energia para as lutas que são necessárias. Talvez o que está te faltando para você prosperar mais financeiramente é você deixar de lado uma vingança. Essa desceu fresquinha do céu. De repente o que está faltando para o seu negócio romper é você colocar de lado o sentimento. Não, eu vou provar que eu sou boa, eu vou provar que eu consigo, eu vou provar que... Não, você não tem que prosperar para provar nada para ninguém. Você tem que prosperar para glorificar a Deus e viver a vida que você acredita que merece acessar nessa terra. Eu não tenho que trabalhar para ser um pastor e ter uma igreja melhor do que a igreja daquele, a igreja desse, aquela. Não, eu tenho que guardar a minha energia para ser a melhor versão do que Deus tem para mim, naquilo que Deus me confiou, naquilo que Deus te confiou. Então, lute para tirar do seu coração esse desejo. Ele é maligno, tá, gente? Não, eu vou provar. Você não está provando nada. Você só precisa viver o seu propósito dentro daquilo que te deu. A sua guerra é com a sua última versão. Falar nisso, ô Dayan, me chama para a gente falar do Mega Rumo ao Topo, meu filho. A sua guerra é com a sua última versão. É buscar a sua melhor versão em Deus. E não por causa de A, de B, de C. Essa coisa da comparação está matando as pessoas. As pessoas estão virando doentes, gente. Doentes mentais. Por causa de comparação. Se inspire. Então esse momento em que Jacó vai ser confrontado na sua identidade, aí Deus vai tratar Jacó dizendo: não, você não é mais Jacó. A partir de hoje te chamarás Israel, príncipe de Deus. Eu estou te dando uma nova identidade. Alguém vai pegar isso aqui. Eu estou te dando uma nova identidade. Caraca. Quando você vai passar pela Receita Federal, pela alfândega, quando você vai passar pela imigração em algum país estrangeiro, você tem que mostrar o seu documento, porque o documento vai te dar acessos. Pega isso aqui. O documento, a identidade, o passaporte vai te dar acessos ou não vai te dar acessos. No momento em que a identidade de Jacó estava sendo trocada e ele foi transicionado de Jacó para Israel, essa nova identidade vai dar a ele novos acessos. Declara sobre a sua vida. Pega isso aqui, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Nós estamos terminando o mês de março e eu vou terminar março. Nós vamos estudar sobre Jacó
até o último dia de março, e eu quero declarar que o mês de abril vai ser um mês de novos acessos e uma nova identidade sobre a sua vida. Eu quero declarar que novas portas vão se abrir, novas mesas se tornarão possíveis, novos acessos se tornarão possíveis na sua vida, a partir do momento em que você permite que Deus transicione a sua identidade na condição de príncipe, isso me arrepia, gente, na condição de princesa de Deus, e você começar a acessar coisas novas em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um ano de Isaac, é ano de obedecer, ano de plantar, ano de colher, ano de transbordar. Mas quem sabe esse transbordo só vai se tornar uma realidade na sua vida quando você assumir essa nova identidade. E para isso, você vai precisar de resiliência. E eu começo a terminar, mas eu queria muito que a gente chegasse pelo menos a 60 aparelhos aqui nesse novo horário. Porque eu vou falar algo muito forte agora. E eu não sei se você já ouviu o que eu vou te dizer. Mas com ouvidos espirituais, eu vou orar com você ainda. Com ouvidos espirituais, entenda, a guerra nunca acaba. Escreve aí. Vamos lá. Eu sei que está mais cedo, né? Eu sei que está mais cedo e às vezes, caramba, você ainda está aí. Mas escreve aí. Para você acordar. A guerra nunca acaba. Que isso, pastor? A guerra nunca acaba. Escreve aí. Pastor Mário. As guerras mudam, André. Mas elas nunca acabam. Esses dias eu estava conversando com o Mateus, a gente estava falando sobre a igreja da Zona Oeste. Está crescendo de forma linda, orgânica, já aumentando fileira de cadeiras, recebendo gente nova a todo tempo. E aí, estava falando com o Mateus, falei, gente, é bacana isso, você vê o processo de uma igreja crescendo, sem fazer nenhum evento, sem levar famoso. O povo que está indo ouvir ali a liderança da igreja, a visão da igreja. Nada contra quem faz isso, gente. Nada contra. Olha só que as lutas mudam. Elas não terminam. Então uma igreja de 80, 100 membros tem um nível de guerra. Uma igreja de 800, 1000 membros tem um outro nível de guerra. Eu fico imaginando, por exemplo, o pastor André Fernandes, sei lá, 20 mil membros. Outro dia eu ouvi o pastor André Fernandes falando que mensalmente, a folha mensal dele é de 6 milhões. 6 milhões no mês. É outro nível de guerra. É outro nível de enfrentamento, é outro nível de inveja, é outro nível de ataque. Então deixa eu falar um negócio para você. A guerra nunca acaba, elas mudam. Então você que de repente vive um tempo de aperto financeiro, está vivendo um tempo de escassez, esse cara, eu estou vivendo uma guerra. Só que você pensa que o cara que tem milhões não tem guerra, ele também tem guerra, só que são outras. É urso, é leão, aí vem Golias, aí vem os 4 irmãos de Golias, aí vem uma cidade gigante, aí, sabe, a guerra não termina, ela muda. Só que uma guerra te prepara para a próxima. Deus não vai te lançar numa cidade de gigantes antes de te dar vitória sobre 4. Deus não vai te colocar diante de 4 antes de te dar vitória sobre 1. Então a gente tem que entender isso. Então, por exemplo, antigamente, qual era a minha guerra?
era comprar uma máquina de ar. Hoje a minha guerra, comprar 6 máquinas de ar de uma vez só. Qual era a minha guerra? Pagar uma conta de luz de R$1.200. Qual é a minha guerra hoje? Um gasto de energia de quase R$15.000. Eu fico imaginando uma lagoa em Alphaville que tem 150 mil metros. Quanto não vê o gasto energético de uma igreja? 2.000 metros de painel de LED. E, sabe? A guerra não muda, a guerra não acaba, ela muda. Se torna uma guerra diferente. Só que essa guerra te prepara para aquela guerra. Porque se Deus chama tanto que se Ele te jogasse já naquela cena, você morre. E aí Ele vem te amadurecendo, te dando batalhas que você vai vencendo, Mateus. Estava falando agora da Zona Oeste, te dando batalhas que você vai vencendo, por isso que você não deve fugir. Você deve encarar, porque essa batalha é o treinamento para a próxima. Aí essa é o treinamento para outra, aquela é o treinamento para aquela. Então Jacó é esse cara que vem vencendo e subindo os degraus. Na medida que você vence esse degrau, você se depara com um novo degrau, um novo medo. Você vai abrir uma filial. Você vai sair desse escritório para um escritório maior, na mesma cidade. Aí você sai dessa cidade e vai para um outro centro, mais movimentado. Aí é um escritório menor. Por quê? Porque aqui o escritório de 50 metros, ele custa 5 mil para você movimentar, mas agora você vai para um centro mais denso, mais movimentado, você vem para um escritório de 30 metros com gasto de 8. Aí daqui a pouco você está nesse centro movimentado, num escritório de 50, mas gastando 15. Aqui você gastava 5, mas aqui você tem... Só que tem um detalhe. Quanto mais você sobe degraus na vida, como Jacó, você tem que estar preparada para enfrentar mais inveja. Ou você acha que só as pessoas que estão enfrentando escassez, elas são atacadas, ignoradas? Porque quando você começa, estou te preparando para dar certo. Quando você começa a dar certo, você também vai ser ignorado. Você também vai ser ignorada. Ou você acha que você só é perseguida porque está começando? Quando você começa a dar certo, você também vai ser perseguido. Você também vai ser perseguida, você também vai ser atacado. Só que talvez a diferença é que quem já amadureceu nesse ponto, pega isso aqui, já não está dando mais tanta importância. Já não se afeta. Já houveram dias, gente, que um comentário de um hater num post meu me derrubava emocionalmente. Porque se qualquer coisa que eu comento, posto, sempre vem um hater. Também é mole. Pastor de uma igreja grande. Agora eu estava viajando. Também é mole. Viajando com não sei o que lá. Aí é fácil. Sério. Houve tempo na minha vida que essas coisas me derrubavam. Emocionalmente. Me jogava lá embaixo. Chega uma hora que você olha e fala assim, cara, aí você vai clicar lá, vai ver a vida dessa pessoa. Estou te dando o caminho. Aí você vai ver a vida dessa pessoa. Sabe o que você vai descobrir? Essa pessoa provavelmente, estatisticamente, na grande maioria das vezes, ela queria ter a vida que você está tendo, mas ela não teve a coragem que você teve. Ela não teve a iniciativa que você teve. Ela não pagou o preço que você pagou. E como ela te enxerga tão longe e não se vê aí, a maneira dela se sentir bem é tentando te fazer sentir-se mal. Cara, isso aqui vale um seminário. É um seminário. É óbvio que quando a gente cresce ou começa a terminar, a gente
aprende algumas coisas. Porque no início a gente quer mostrar tudo também, né? No início a gente quer mostrar. Você troca de sofá, já faz uma live mostrando um sofá novo. Você vai fazer uma viagem, você começa a falar que vai viajar. Você diz, ó, tô comprando uma passagem. E olha, tô fazendo, olha, tô olhando o carro aqui agora, tô para trocar de carro aí. Quando você vai amadurecendo, vai crescendo, você vai aprendendo. E uma das maneiras de você diminuir os ataques é, escreve isso aqui eu aprendi com o pastor Tiago Brunet. Fale pouco ou nada sobre suas finanças, sobre suas conquistas e sobre seus sentimentos. Fale pouco ou nada sobre suas finanças, sobre seu próximo passo, suas conquistas e sobre sua vida sentimental. Porque as pessoas que não estão conseguindo dar certo nessas coisas, elas dificilmente conseguem lidar com quem está dando certo. Então tem gente que não acredita que é possível ser feliz no amor. Tem gente que não acredita que é possível você prosperar honestamente. Tem gente que não acredita que você está dando um passo com direção e bênção de Deus. Mas também, aí você vai ver quais são as conversas dessas pessoas. Só falam sobre os outros. Ontem nós fizemos aqui um jantar para nossa família e um almoço, mas aí só pôde vir o Matheus e Evelyn, que moram aqui no condomínio e que são empreendedores, trabalham em home office. Aí vieram almoçar. E aí mais tarde veio todo mundo. Aí veio o Pipe, veio Késia, veio Yasmin, veio o pastor Max, veio a pastora Fran, veio o Carlos, veio a Julinha. E aqui, e o Isaac já estava aqui, e aí conversa. Próxima viagem, próximo empreendimento, estratégias, e isso dá certo, isso funciona, isso é legal. Em 4 ou 5 horas de encontro, cara, a gente não falou de política. Repito, se você trabalha com política, essa é a sua conversa. A gente não trabalha com política. A gente não discutiu sobre religião, igreja de A, igreja de B, igreja de C. A gente não teve esse assunto. Nós falamos sobre nós, nossas coisas, nossos sonhos. E se em algum momento você se flagrar dentro de um ambiente diferente disso, você tem que ligar logo o alerta e entender, isso aqui não é para mim. Pega essa frase de Agostinho de Hipona, que foi um dos pais da fé da igreja primitiva, e ele diz assim, olha, Deus nos fez para Ele, e o nosso coração não terá descanso enquanto não estiver nele. De sorte que tudo que nós fazemos, gente, tem que ser para a glória de Deus. Se Deus te dá dinheiro, se Deus te dá influência, se Deus te dá acesso, se Deus te dá relevância, e eu declarei e vou declarar de novo, abril vai ser um mês de portas maiores e melhores. Abril, Deus vai te dar novos acessos, Xavier. Abril, Deus vai te colocar em mesas novas. Em abril, Deus vai te colocar de frente de pessoas que há 5 anos você vem buscando, há 10 anos, ou que você nunca imaginou estar, em nome de Jesus. Cara, eu nunca vou estar numa mesa com essa pessoa. Deus vai te colocar em abril. Deus vai te colocar em abril. E eu vou te dar 4 conselhos para a gente terminar. Número 1. Quer viver isso? Então pare de abortar. Ou seja, pare de viver de aparências. Qual é a sua realidade hoje? Glorifique a Deus na sua realidade, sonhando, trabalhando, projetando o próximo passo. Mas não viva de aparências.
Não tente ser o que você não é ainda. Não tente ter o que ainda não cabe dentro do seu ecossistema. Pare de viver de aparências. Por quê? Porque o viver de aparências sabota o seu cérebro. Você acha que já tem, já é, quando ainda não é e não tem. E como o seu cérebro acha que você já tem, já é, você não trabalha para ter e ser. Segundo, não desista no meio do caminho, ainda que canse. No meio do caminho você pode cansar. No meio do caminho você não pode desistir. Terceiro, lute. Lute pela bênção. Mas aprenda uma coisa. A maior bênção da bênção não é a bênção. É a transformação que a bênção traz. Essa frase eu vou ter que anotar. A maior bênção da bênção não é a bênção. Não, eu quero que você tira um print aí, você vai postar isso. A maior bênção da bênção não é a bênção, é a transformação que a bênção traz. Então, quando Deus te coloca num novo nível, esse novo nível é a bênção, mas ela não é a maior bênção da bênção. A maior bênção dessa bênção, chamada novo nível, é a transformação que essa bênção trouxe na sua vida. Lute pela bênção. Só que o maior presente da bênção é o que a bênção te transformou. Vamos trazer para a visão prática. Você prosperou financeiramente. A bênção é a prosperidade financeira? Não. O que essa bênção financeira mudou dentro de você? Você se tornou mais generosa? Mais generoso? Com as pessoas, com a obra? Consigo? Porque isso aqui é um dos segredos. Tem gente que consegue ser generoso com a igreja. Isso, doutora Daniele. Consegue ser generoso com o filho, com o pai, mas não é generoso, não é generosa consigo. Ela consegue comprar uma coisa de R$1.000 para alguém, para dar um presente para um pastor, para um bispo, para um apóstolo, mas não tem coragem de ir fazer um tratamento, se presentear. Você precisa ser generoso consigo. Porque e eu sei identificar isso, quando as pessoas não conseguem ser generosas consigo mesmo, esse impostor emocional sabota você como uma denúncia de que você não se sente merecedor da bênção que você está vivendo. E não se sentir merecedora da bênção que está vivendo te transforma numa impostora. Cara, como que isso aqui é profundo, velho. Você é uma pessoa que consegue ser liberal. Alguém precisa, você abre a mão. O pastor fala um negócio, você vai lá e oferta. Só que chega na hora de ser com você, você não consegue. Porque você não se vê digno, merecedor. E aí você tem uma bênção, mas a bênção não te transformou. E eu vou repetir essa frase. A maior bênção da bênção não é a bênção. É a transformação que a bênção produziu em você. Isso é forte. Uma vez, na última caravana que nós fizemos para Israel, uma pessoa que foi, e nós estávamos onde? Quando a gente saiu de Jope, no lugar onde Jonas tomou o navio, e nós estávamos indo para uma escultura que tem uma árvore muito legal lá, sem raízes no chão, ela fica suspensa. Isso é uma obra que tem lá. Eu amo passar nesse lugar que tem uma lição linda. E essa pessoa falou assim: eu nunca me enxerguei aqui.
até o dia que o Senhor falou que Israel não é um lugar que eu vou, é um lugar que Deus me leva. Essa pessoa parou para pensar e falou assim, cara, tudo que Deus está produzindo na minha vida, eu posso ir. Por que eu não vou? Aí, porque tinha medo do futuro, se ia fazer falta lá na frente, o que iriam dizer. Então, quando essas fortalezas mentais caíram, não, eu preciso viver a bênção que Deus está me dando. Por isso que você não deve viver de aparência. Então vamos terminar aqui para a gente encapsular essa sabedoria. Não tente ser mais do que Deus tem para você. Mas também não se esforce para ser menos do que Deus tem para você. Porque tanto ser mais quanto forçar ser menos é estar fora do lugar certo, do centro da vontade de Deus. Efésios 2:10 diz, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Que se você parar para pensar que toda a bênção que Deus derrama sobre a sua vida pode estar impactando alguém também. Que toda transformação que Deus produz na sua vida pode estar encorajando alguém a dizer assim, caramba, se ela está vivendo isso, eu também posso viver. Se ele está acessando esses lugares, eu também posso acessar. Se essa família está experimentando esse nível de comunhão, esse nível de unidade, esse nível de fé, a minha família também pode experimentar. Porque nem todo adolescente é rebelde, nem todo jovem é problemático, nem todo músico é, não sei. Eu fico vendo os pais, não, que músico, cara, eu não tenho problema com músico. Eu não tive filho adolescente problemático, não tive filho jovem problemático. Por que tem que toda dificuldade tem que ser uma unanimidade? Por que você não começa a acreditar que Deus tem um plano perfeito para você? E você começa a trabalhar por isso, buscar isso, orar por isso. No Espírito, entrar em Deus para acessar esse lugar. Essa mentalidade, essa linguagem. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações. Ações geram hábitos. E hábitos resultados. Isso não é papo coach, isso é Bíblia, caramba. Porque o proverbista diz assim, como você imagina na sua alma, é isso que você é isso que você tem, é isso que você acessa, é isso que você vive. Então eu queria te convidar para esse pensamento hoje. E se você quiser assistir essa aula mais vezes, porque ela não vai ficar salva aqui no Instagram, você precisa entrar na minha comunidade, ela é gratuita, Comunidade Manhã de Paz. Ali você vai receber um link para assistir esse vídeo de novo. Ali você vai acessar um material em PDF com resumo dessa aula e uma frase para você postar, e a frase vai ser essa: a maior bênção da bênção não é a bênção, mas é a transformação que a bênção produz. Estamos de volta, hein, gente? Novo horário, Manhã de Paz, 6 e 7 da manhã. Quem gostou desse horário aí, solta a nossa sirene aí para eu saber. Hoje, Quinta do Crescimento, Estrada dos Bandeirantes, 13.911, em Vargem Pequena. A palavra de Deus, poderosa campanha, testemunho. Eu vou orar pela Fernanda agora, nós vamos terminar, e quero orar por você também. Quero orar por você também, em nome de Jesus Cristo. Pai, quero orar pela sua filha, pelo seu filho que está conectado aqui ao vivo. Quando agora, Senhor, são 7 horas e 1 minuto, eu te louvo. Estamos firmes, ó Deus, no propósito e na missão de continuar te servindo e te adorando com aquilo que o Senhor me deu. Enquanto o Senhor me der voz e oportunidade,
É isso que eu vou fazer, é isso que eu sei. Eu nasci para isso, por isso eu quero abençoar a vida de cada príncipe e princesa, com identidade e resiliência, para viver um novo tempo, uma nova estação, novos acessos, acessar novos pensamentos, nova linguagem, novos hábitos. Derrama, Senhor, toda a transformação, sabedoria e discernimento necessário. Oramos em favor da Fernanda, ministra de louvor, Senhor, da Zona Oeste, tua filha, tua serva. Entendemos que há um diagnóstico, mas entendemos que a sua mão é poderosa para arrancar, Senhor, toda infecção, toda estranheza e derramar a saúde perfeita sobre a vida da sua filha que te serve no altar, ó Pai. É nisso que nós cremos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Link para entrar na minha comunidade do Manhã de Paz, gratuito, tá, gente? Só para você assistir essa aula mais vezes. Tá no link da bio. Você vai lá na minha bio aqui do Instagram, tem um link ali da comunidade no WhatsApp, você vai clicar, vai cair na comunidade e ali você vai acessar a partir de então novamente os nossos materiais, nossas aulas, tá bom? Eu sou o pastor Leandro Reis, esse é o nosso Manhã de Paz de segunda a sexta, às 6 e 7 da manhã. Deus abençoe sua vida, sua quinta-feira. Não se esqueça, Deus tem mais.